Boa tarde, amigos. Hoje, quarta-feira, 19 de dezembro, finalzinho de ano, e nós estamos aqui com muita alegria estreando o nosso programa Expressão da Fé. Não queremos ser os donos da verdade, mas com certeza estaremos tratando com muita seriedade as Escrituras, um programa feito para você que quer saber um pouco mais da Palavra de Deus. E teremos também um espaço para entrevistas, Afinal, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou não somos do mundo, mas estamos nele. Teremos aqui diversos assuntos, convidados bastante interessantes, para que nós possamos falar de interesses da coletividade. E hoje eu gostaria de começar com um tema muito importante, um tema para todos nós cristãos, que é sobre as Escrituras. Nós somos herdeiros da Bíblia Sagrada. E é um assunto que nós devemos sempre estar abordando e falando a respeito disso. Numa pregação, certa vez eu perguntei, o que é a Bíblia? E uma pessoa me respondeu, bom, a Bíblia fechada ela não é nada, e ela aberta é a palavra de Deus. Eu achei muito interessante essa definição de Bíblia, afinal a gente está sempre com a Bíblia nos cultos, enfim, para lá e para cá, na pregação. Mas o que é a Bíblia realmente? A Bíblia, ela é a manifestação ou a revelação de Deus para a humanidade. Deus se revelou através da palavra. Então, vejam como é importante que nós conheçamos as Escrituras. Desprezar as Escrituras é o mesmo que desprezar a Deus. Nós temos que conhecer aquilo que Ele deixou. Deus se manifestou através da palavra dada pelo Espírito Santo. Eu queria até citar aqui uma passagem do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabe as palavras, e por aí nós vemos que o homem não conheceu a Deus porque ele investigou, não é fruto de uma procura, de uma pesquisa feita pelo homem, mas Deus quis se manifestar. E Ele se manifestou através da palavra. É importante que o cristão tenha o hábito de ler a Bíblia, porque é através das Escrituras que Deus vai se apresentar a você, Ele vai se revelar. Você vai saber quem é Deus através da Bíblia, através das Escrituras. Então hoje estaremos tratando disso, da importância de conhecermos as Escrituras, a forma como Deus se revelou. Nós podemos considerar a Bíblia como um livro divino e humano. Por que humano? Porque é um assunto divino, mas tratado da forma humana, na linguagem humana. Então, falaremos sobre esse assunto e sobre muitos outros depois do nosso intervalo. Até mais. O mundo, a América Latina e o Brasil se unem no maior evento de produtos cristãos, a Expo Cristã 2012. Estamos de volta com o nosso programa Expressão da Fé, hoje que nós estamos estreando. E estava conversando agora no intervalo, algumas pessoas podem estar perguntando, mas o Siddhartha, que é delegado de polícia, falando sobre a palavra de Deus. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente normal, e eu vejo entre muitos profissionais, amigos meus, promotores, juízes de direito, independente da profissão, são irmãos em Cristo, são irmãos na fé, e que também esperam a volta gloriosa de Cristo, e são pessoas tementes a Deus. Então, espero que o público vá se acostumando com essa ideia, Nós já temos um trabalho evangélico anterior, já tivemos uma equipe evangélica pregando em clínicas para dependentes químicos, e também em igrejas, sempre que sou convidado, sempre que eu tenho tempo, eu vou aí nas igrejas e participo, pregando. Foi, aliás, desse trabalho que evoluiu a ideia de fazer esse programa. Mas vamos continuando com a palavra, falando da importância de se conhecer a Deus através das Escrituras, porque foi a forma como Ele se revelou ao homem, à humanidade. Temos uma palavra, uma passagem bíblica muito comum toda vez que se fala das Escrituras, e que está em 2 Timóteo 3,16, também do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu digo que as Escrituras são muito mais do que isso, Deve ser o nosso trilho, aquilo que vai pautar a nossa existência, na nossa convivência com as pessoas.
É muito importante que as pessoas deem o valor devido às Escrituras, né? Não fazendo nenhuma crítica, mas em muitas denominações hoje, os próprios pastores às vezes se esquecem de incentivar o cristão a que ele procure conhecer, né? Aliás, é uma arma contra os falsos profetas, você saber o que você está falando, saber o que está ouvindo e poder discernir com o conhecimento da palavra. O próprio Cristo disse, né? Disse que erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em mais de uma passagem bíblica nós vemos Cristo se referindo a essa necessidade. E outras passagens tantas bonitas do apóstolo Paulo, dizendo, por exemplo, em Gálatas, né? Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, Paulo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele não vem da sabedoria dos homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, é importante nós não perdermos esse parâmetro, que as Escrituras, elas provêm de Deus. Elas são originadas do Espírito Santo, foi inspirada pelo Espírito Santo. Como um cristão hoje, ele pode ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, se ele está desvinculado, se ele não se dedica à palavra. Ou seja, se ele quer agradar a Deus, ele tem que conhecer aquilo que Deus nos deu, né? Essa herança maravilhosa que são as Escrituras. Então eu queria, já desde o primeiro programa, convidar, né, os irmãos a que, se pararam de ler a Bíblia, que voltem a ler, né? Hoje nós temos algumas possibilidades. Tem gente que não gosta de ler, mas gosta de ouvir. No YouTube nós temos vários projetos, né? Leia a Bíblia em um ano, em que você pode colocar lá confortavelmente o fone de ouvido e dividir o seu tempo, né, conforme a sua disponibilidade, um capítulo por dia ou mais, dependendo da disponibilidade que a pessoa tem. Mas é importante que ela tenha esse contato com as Escrituras. Eu tenho certeza, é uma das formas de santificar, né? Você, através da leitura da Bíblia e também através da oração. Nós vamos falar a respeito disso nos próximos programas, mas desde já, eu já aviso, hein, que eu vou bater nessa tecla, é importante, nem que seja um pouquinho por dia. Mas nós precisamos agradar a Deus também, né? E Ele vai se agradar de nós ao pegarmos uma Bíblia, porque é aquilo que Ele deixou, é aquilo que Ele quer dizer para nós cristãos. Então, nós vamos falar sobre esse assunto e devagarinho estimular a que os nossos irmãos que às vezes pararam de ler a Bíblia, que voltem, né, a ter aí uma maior comunhão com Deus. Então nós vamos parar mais um pouquinho aqui para o nosso intervalo e nós já voltamos.